Oi, pessoal! Bom dia! Ótimo sábado para vocês. Início de final de semana, início de descanso. Sumi, desapareci das redes, mas foi por um excelente motivo. Estou participando de um projeto do coração, cheio de propósito, cheio de emoção. Então, vou pedir desculpas pela minha ausência, mas estou aqui para cumprir o prometido e o combinado com vocês no nosso videopapo. O tema de novembro, influência e liderança. E aí hoje eu quero dividir com vocês um pouco da minha experiência com influência e com liderança. E é muito engraçado porque tem coisas que a gente só aprende, a gente só percebe o impacto quando a gente está vivendo a situação. A primeira vez que eu assumi formalmente uma equipe foi em 2006, 2007, mais ou menos. Há muito tempo atrás, e era uma equipe grande, descentralizada, era uma equipe que não continha especialistas. Então, antes, na minha história profissional, eu já tinha liderado processos, eu tinha liderado pessoas por ascendência técnica mesmo, porque eu dominava o processo, porque eu conhecia, eu tinha mais experiência, então eu acabava liderando informalmente equipes menores, equipes de especialistas. Essa foi a primeira experiência que eu tive em que na minha equipe não haviam especialistas, né? Somente especialistas. Haviam pessoas sim que tinham experiência na especialidade, nos processos em que a gente cuidava, mas a grande maioria não era uma equipe de especialistas, e foi a primeira vez que eu liderei uma equipe descentralizada, ou seja, eu ficava na sede e eu tinha pessoas minhas espalhadas em outras unidades de negócio diferentes, longe, né, geograficamente falando, longe de mim. E eu sempre ouvi, né, dentro de casa, nas leituras que eu fazia, quando a gente estuda administração, recursos humanos, a gente deve tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. E aí, gente, isso é um risco muito grande. E eu vou explicar para vocês por quê. Porque imagina que você fosse oferecer para um peixe numa pescaria, como isca, a mesma coisa que você gostaria de comer. Vamos imaginar, num sábado de manhã, mais ou menos a essa hora, assim, 11 e pouco, que o almoço vai sair um pouco mais tarde, eu adoraria comer uma tigela de manga, um potinho de morangos. Para mim ia ser uma refeição deliciosa, né? Um lanche muito apetitoso. Agora, se eu fosse pescar e fosse oferecer como isca para o meu peixe um pedaço de manga ou um morango, vocês acham que seria apetitoso para ele tanto quanto é para mim nesse momento? Nós sabemos que não seria apetitoso. Ao mesmo tempo que eu jamais comeria de lanche da manhã uma minhoca. Então, gente, um princípio básico quando a gente está falando do papel de liderança é você olhar para o outro, do lugar do outro, das necessidades do outro e dos interesses do outro. Porque só você partir do princípio que vai tratá-lo da mesma maneira como você gostaria de ser tratado, talvez aquilo que você gostaria que fizessem contigo não é a melhor forma de você conduzir os relacionamentos. E uma liderança de relacionamentos é muito diferente de uma liderança de processos. A liderança de processos, você sempre tem um argumento técnico que suporte o teu posicionamento.
independente do contexto, embora saber ler o contexto te traz sim vantagem competitiva na liderança técnica. Agora, quando a gente está liderando relacionamentos, quando a gente está liderando pessoas, especialmente pessoas que não são tecnicamente congruentes, que não vêm da mesma experiência profissional, é super importante você ter atenção no contexto, ter atenção nos interesses, ter atenção na individualidade. E aí eu vou trazer uma passagem dessa minha primeira experiência formal. Eu assumi uma equipe que não era de especialistas, então a primeira coisa que eu fiz foi organizar um book, um apanhado, uma coletânea de informações sobre processos de desenvolvimento humano e organizacional e consultoria interna, consultoria de processos. Fiz um apanhado geral, fiz uma curadoria de livros e referências bibliográficas para oferecer para o meu time. E era um time que não era da área de recursos humanos, mas trabalhava muito junto com a gente. Então eu conhecia alguns dos anseios das pessoas. Me preparei para a primeira reunião de acolhimento e fui pensando em responder todas as perguntas que eu já sabia que eram anseios daquele time. E fui responder as perguntas com o maior nível de transparência, como eu sempre gosto que façam comigo. Esqueci completamente que esse time de 7 pessoas estava mudando de gestão, estava saindo da sua zona de conforto técnico, estava super ansioso porque a minha fama dentro da empresa era de uma pessoa super agitada, muito veloz, focada em resultado, muito direta. Esqueci, negligenciei todo esse contexto. Me preparei para ofertar o maior número de conteúdos técnicos, processuais para esse time e esclarecer algumas expectativas do ponto de vista de gestão. Ou seja, como é que funcionava, quis levar informação sobre como é que funcionava promoção, como é que funcionava avaliação de desempenho, o que era valor para mim enquanto gestora, o que não era, o que não dava para negociar. Fui com um contrato estabelecido para entregar para elas. Bom, não preciso dizer para vocês que a negligência em relação à situação e à percepção do lugar onde elas estavam, né, me trouxe um impacto nada positivo, mas nada positivo. E aí eu prontamente vi o que tinha acontecido, né? A recepção não foi legal, né? Muitas pessoas de muito tempo de casa se assustaram, se emocionaram. Ao invés de eu diminuir a sensação de ansiedade e medo, eu tenho certeza que eu potencializei essa sensação de ansiedade e medo. E aí, terminando o nosso primeiro encontro, eu fui falar com a minha gestora, aliás, uma das minhas melhores referências em papel de liderança, uma pessoa que combina foco em resultado, atenção, cuidado, olhar individualizado para o outro, uma puta de uma referência que eu tenho, assim, eu tive a felicidade de encontrar e de trabalhar com ela durante um período relativamente longo da minha carreira e muito importante, porque era exatamente nessa virada de chave, né? E aí eu disse pra ela: Dri, não foi legal, a reunião foi um caos, eu acho que você tem um problema, eu tenho um problema, eu comecei tudo errado. E aí ela perguntou o que tinha acontecido, a gente sentou para conversar e ela me orientou em alguns aspectos que hoje para mim são extremamente óbvios, mas que naquele momento eu não estava na minha linha de visão, não estava
não estava disponível para mim, não estava acessível para mim. E o que eu quero deixar nesse vídeo papo é exatamente isso, né? As técnicas e as ferramentas de como liderar, como tornar o seu papel de liderança mais efetivo, mais eficiente, mais ágil, elas estão ao alcance de um clique hoje em dia. Mas não deixe de olhar para as pessoas como pessoas. E aí, independente do papel que você vai ocupar, independente do papel que você pode usufruir de autoridade, como é o papel de liderança, que você tem o poder de decisão, como é o papel de liderança, mas mesmo na situação de trabalho em time, de trabalho em pares, onde o poder da influência é tão importante, o poder da influência se potencializa também à medida que você olha o contexto e você usa esse contexto como um elemento importante de informações que vão direcionar o seu posicionamento. Então, pense nisso, é super importante. Para mim faz uma diferença enorme hoje em dia e eu queria dividir com vocês esse aprendizado e acima disso, né? Não é só dividir com vocês o aprendizado, mas dividir com vocês a experiência de que a gente começa e a gente precisa começar, é importante a gente dar o primeiro passo, é importante a gente se movimentar, mesmo sem toda a certeza de que aquilo vai dar certo, mesmo sem a certeza de que aquilo vai funcionar, mas mais importante do que sair perfeito é você colocar em prática, olhar para aquilo, perceber que não funcionou, assumir que não funcionou e voltar para a prancheta para reprogramar. Funciona. Esse time, gente, é um time que eu levo no meu coração e as pessoas participaram de um momento da minha vida que foi um momento em que eu fui mãe. E essas pessoas são pessoas queridas, presentes na minha vida, que eu mantenho contato até hoje e que eu tenho certeza que muitas delas, aquelas que realmente conseguiram me enxergar com todos os meus defeitos e limitações, têm um carinho muito grande por mim, assim como eu tenho por elas. É um time assim do coração, eu me emociono em falar dele. Foi o time do mesmo jeito que quando a gente é mãe, né? No momento em que nasce o filho, nasce a mãe, eu digo que foi o time que fez com que eu me tornasse líder, porque ele foi extremamente generoso comigo, paciente, honesto, aberto e companheiro. Obrigada, meninas, vocês foram tudo naquele momento para mim, meu time da Electro. Beijo grande para vocês. Adriana Chaves, minha líder, foi tão importante, tão presente e generosa também. Eu agradeço demais a vocês. Fica aqui esse vídeo papo sobre influência e liderança. Beijo grande. A gente faz, erra e aprende. É desse jeito que a gente alcança o sucesso. Até mais, ótimo final de semana.